teve jeito, a emoção foi grande demais. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Separe vocês para isso, para o louvor e a glória do Senhor. Meus irmãos, ser nascido e criado no Evangelho é um privilégio. Ser nascido e criado no Evangelho numa única igreja é outro privilégio. E a gente passa por todas essas fases, né? E nós cantamos. Eu lembro que fazia baixo junto com o Wagner, né? E é muita emoção mesmo. Hoje está sendo um dia assim de muitas emoções, né? Sem querer parafrasear Roberto Carlos, mas são muitas as emoções. Eu não me esquecerei de ti. É uma promessa do Senhor. Promessa do nosso Deus. Deus não se esquece de nós. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 49, verso 15. Isaías, profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Eu quero ler apenas o verso 15. Os irmãos, nessa breve reflexão, para essa data tão significativa. Coisa tremenda é a nossa mente, né? Músicas, cheiros, nos transportam, né? Sons, às vezes uma visão, um vídeo, alguma situação, nos transportam a momentos do passado. E quando esses momentos são prazerosos, né? Aquela alegria daquele momento volta novamente. É um pouco disso que nós estamos vivenciando nesse momento. Isaías 49, verso 15. Você achou? Fique de pé. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos. Essa palavra é breve nessa noite. Eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos vamos ler todos juntos, tá bom? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Vamos ler todos juntos? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Você pode sentar. Queridos, o texto que nós lemos, texto do profeta Isaías, já começa a ação do Senhor sobre a vida de Israel, quando Deus levanta homens segundo o seu coração para a proclamação da sua palavra no meio do povo. Você já parou para pensar nisso? A razão de existirem homens separados por Deus, chamados por Deus, para pregar, para dirigir, para conduzir o povo, para representar a palavra do Senhor no meio do povo, já é uma ação, uma obra de misericórdia, de amor de Deus para com a vida do rebanho. Queridos, embora hoje nós saibamos que são muitos os casos, infelizmente, de servos do Senhor que têm se desviado daquilo que o Senhor realmente quer, mas, em suma, o homem de Deus, o pastor, o profeta, é levantado por Deus para ser boca de Deus no meio do seu povo, para dar direção ao seu rebanho, para representar Deus no meio desse povo, de tal maneira que o povo não venha esquecer do Senhor. No tempo de Israel era muito interessante, principalmente no tempo dos reis, em que quando o rei servia ao Senhor verdadeiramente, o povo servia ao Senhor. Mas quando surgia, levantava-se um rei que se esquecia do Senhor, o povo se desviava e sofria. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos esquecemos do Senhor, nós sofremos. Todas as vezes que nós nos esquecemos do Senhor, que nós deixamos de lado as coisas do Senhor, nós sofremos.
Interessante aqui no contexto de Isaías, Isaías é aquele homem que teve uma visão dentro do templo e o Senhor apareceu para ele no alto e sublime trono e os querubins voavam de um lado para o outro e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Isaías tem aquela visão de Deus e ele olha para si e diz: ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Isaías, naquele momento, diante daquela visão tremenda, ele espera a morte. Porque ele conhecia a palavra que dizia que ninguém viu o Senhor. A glória do Senhor se revela de tal maneira, mas porque Deus tinha um propósito, Deus estava chamando Isaías naquele momento. Porque Deus olhava para Isaías, mas pensava no povo. Então, um anjo desce com uma tenaz, uma brasa viva, toca os lábios de Isaías, purifica Isaías naquele momento. E então Isaías ouve: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. E Isaías, então, entendendo o chamado do Senhor, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor não se esquece de nós. Meus irmãos, Deus não se esquece a ponto de chamar homens, mulheres, segundo o seu coração, para darem direção ao povo no meio da palavra, por meio da palavra, direção ao povo, em direção ao Cristo nos nossos dias, a salvação, ao perdão dos pecados, à libertação das cadeias deste mundo, do pecado e das mãos de Satanás. Deus não se esquece. Ele chama o profeta para o bem do povo, chama Israel para as nações, chama a igreja para a salvação e proclamação. Há um carinho do Senhor com a sua vida em levantar homens e mulheres, segundo o seu coração, para cuidar de você, para ser seu amigo, para caminhar ao seu lado, para orar por você, para estar contigo nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Deus não se esquece de nós. Sabe por quê? Porque Deus sabe que eu preciso de um abraço. E o Senhor usa o irmão para me abraçar. Deus sabe que eu preciso de uma palavra. E Deus usa os lábios do irmão para me dar aquela palavra. Meus irmãos, Deus olha para cada um de nós como um servo valoroso, de tal maneira que Ele quer nos usar para ser bênção uns aos outros. Se cada um aqui for bênção na vida do outro, o que vai acontecer é que todos nós seremos abençoados. Todos nós seremos abençoados. O Deus que chama, Ele não desampara. Interessante, meus irmãos, que no verso 14, o texto diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, se esqueceu de mim. Aí o profeta responde, Deus responde através do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Para o profeta fica claro que isso seria quase impossível. Que uma mãe se esquecesse do filho do seu ventre. Que uma mãe esquecesse da necessidade do filho. Que uma mãe deixasse de lado o filho do seu ventre, o bebê do seio, a necessidade da criança. O profeta, ele coloca assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do fruto do seu ventre? O profeta, ele levanta essa questão como sendo algo quase impossível de acontecer. E aí ele faz a comparação: mas ainda que esta se esquecesse. E a gente sabe que hoje em dia nós vivemos dias tão terríveis, né? Que algumas mães têm se esquecido dos seus filhos verdadeiramente, não têm amado seus filhos. O que parecia para nós impossível nos dias de hoje estão se cumprindo devido às terríveis situações que nós vivenciamos, bebês sendo abandonados ainda com cordão umbilical, jogados em rios dentro de sacos plásticos, abandonados dentro de lixeiras, né?
ainda que este se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque maior do que uma mãe, o amor de uma mãe, é o amor de Deus, nosso Pai, pela nossa vida. Quando o povo diz, Sião diz, já me desamparou o Senhor, é porque pensa que em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à provação, pode parecer que o Senhor nos deixou. Pode parecer que o Senhor se esqueceu de nós. Pode parecer que Deus se afastou. Queridos, isso não é real. Isso não é verdade. A palavra de Deus nos assegura isso. Deus não se esquece de você. Ele vê, Ele opera, Ele age, Ele abençoa a sua vida. Queridos, se o Senhor se ausentasse de nós não estaríamos aqui. Um segundo sem a ação, sem a olhar, sem a proteção, sem a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Eu lembro que já ouvi algumas vezes alguém falar assim, olha, cuidado que se Deus pesar a mão, você já ouviu isso? Né? Olha que se Deus pesar a mão, não, meus irmãos, se passar o vento do dedo de Deus. Mas nós servimos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Mas se Deus não se esquece de nós, por que muitas vezes tantas situações terríveis nós enfrentamos? Porque, meus irmãos, algumas vezes nós nos esquecemos de Deus. Algumas vezes nós nos esquecemos de Deus. Eu gosto da figura do pai que estende a mão sobre a cabeça do filho para abençoar. E enquanto o filho está debaixo dessa mão, ele tem a bênção. Deus é assim. Ele estende a sua mão para abençoar. E Deus não encolhe o seu braço. A palavra de Deus diz isso. Ele não encolhe o seu braço. E por que algumas vezes a sua bênção não nos alcança? Porque nós saímos de debaixo da sua mão. É isso que muitas vezes acontece. Os irmãos querem ver uma coisa? 10 leprosos diante de Jesus. E Jesus diz, vão e apresentem-se ao sacerdote. E no caminho, eles percebem que foram curados. E continuam. Um lembrou de Deus e voltou. Se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Além da cura, foi salvo. Os outros foram salvos, foram curados. Né? Os outros foram curados. A Bíblia não relata mais nada sobre eles. Mas aquele que voltou, nós temos certeza que recebeu a salvação. Porque voltou, curado, se prostrou aos pés de Jesus e recebeu do Senhor aquela palavra naquele momento. Reconheceu que Jesus era o seu Senhor, o seu Salvador, o Deus que o havia curado, transformado. O filho pródigo, enquanto estava tudo bem, ele não lembrava que tinha pai. Enquanto tinha dinheiro, ele não lembrava da fazenda do pai, do convívio com o pai, da vida com o pai. Enquanto tudo que ele queria fazer estava dando certo, ele praticamente não lembrou do pai. O texto diz que esse rapaz, depois de enveredar por caminhos terríveis, e quando houve uma grande fome naquele lugar, e o seu dinheiro acabou, e ele estava maltrapilho, sujo, faminto, no meio de uma pocilga de porcos, ali se alimentando da comida, procurando no meio da lavagem algo que pudesse comer, aí o texto diz assim, caindo em si, lembrou, na casa de meu pai, a casa de meu pai. Estava fora da mão, debaixo, longe da mão da bênção do Senhor. Mas ele volta.
E quando volta, não encontra só a mão do pai, encontra o abraço, encontra o beijo, encontra a devolução de tudo, e ele novamente goza, né, de estar na presença do pai. Queridos, nós não podemos esquecer que no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, Jesus está conosco. Ele não se esquece de nós. Os discípulos no barco atravessando o mar da Galileia, um vento tempestuoso, o mar agitado demais. Até os peritos de embarcação e pescaria já tinham feito tudo o que sabiam. Não tem jeito. Pelo menos 4 pescadores experientes dentro do barco, pelo menos. Né? E nada. Então, de repente, quando o desespero está prestes a chegar, alguém lembra, Jesus está no barco. Jesus está aqui. E foram acordar Jesus. Jesus levantou, e eu fico imaginando aquele alvoroço, aquela confusão, porque nós somos assim, né? Talvez você não, mas quando está na luta, na prova, na dificuldade, quer arrancar os cabelos, quer não sei o quê, olha para um lado, olha para o outro, e diz assim, não é possível, e bate o pé, e fica, e perde o sono, e tudo, e, né, aquele alvoroço, o vento, o mar, o barco balançando, todo mundo gritando, de um desespero querendo chegar, e alguém já acorda Jesus. Eu fico imaginando, Jesus levantando a sua mão, chegando a parte da frente do barco é o quê? A proa, né? Chegando na proa, levantando a sua mão, repreendendo o vento cessa, mar se acalma. E imediatamente, aquela bonança, aquela calmaria, os discípulos assombrados, vendo o poder de Deus presente com eles dentro do barco. Queridos, se você está vivendo momentos de turbulência, está na hora de você clamar por Jesus. De você se aproximar de Jesus. De você lembrar de Jesus. Porque Ele não esquece de você. Mas você se dedicar a Jesus, para que Ele venha com a sua calma, com a sua paz e com o seu poder. Repreender o vento, acalmar o mar e trazer bonança à sua questão. Talvez o seu coração esteja em turbulência. Talvez a sua vida esteja em turbulência. Talvez sejam tantas coisas por fazer, tantas situações, tantas preocupações, muitas vezes questões de saúde, mas o Senhor está no... Não esqueça que Jesus está no barco. E barco onde Jesus está, não afunda. Não afunda. Eu não me esquecerei de ti. Jesus não esquece de você. Jesus não esquece de você. Jesus está atento a você. Busca ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Coloca a sua confiança no Senhor. E Ele vai trazer à tona tudo o que você precisa. E segundo, queridos, o que a palavra diz, se necessário for, aquilo que não existe, Ele traz à existência para te abençoar. Porque é isso que a palavra nos ensina. Há um interesse, um desejo do Senhor de que você viva ao lado dEle, dia a dia, não só no problema, não só na alegria, mas quer nas dificuldades, quer na festa, sempre com o Senhor. Porque Ele sim, Jesus, tem poder para caminhar ao seu lado e resolver cada uma das situações que você enfrenta nesse seu dia a dia. Confia no Senhor. Ele
não esquece de você. Abaixe sua cabeça. Você sabe o que você está passando. Você sabe qual é a sua luta, a sua prova, a sua dificuldade. Você sabe. E eu quero lembrar a você que existe um Deus maravilhoso, um Deus que ama você. E que ama de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo, sofrer e morrer na cruz do Calvário, para salvar você e para transformar a sua vida. Essa é a intenção de Jesus. Essa é a vontade do Senhor. De que nesta noite você faça como aquele que voltou, se prostrou aos pés do Senhor e reconheceu que das mãos de Jesus veio o socorro na hora que ele mais precisou. Que das mãos de Jesus veio a cura. Que nas mãos de Jesus, na marca dos cravos, está a salvação da sua alma. Em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, aquela morte terrível que Jesus venceu, está vivo, à destra do Pai, olhando e intercedendo pelas nossas vidas. É o que a palavra de Deus nos assegura. Eu gostaria de saber se nesta noite há alguém que gostaria de depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Alguém que ainda não tenha feito isso e que hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Que entendeu que está longe da mão do Pai, que está com o braço estendido, e quer se colocar debaixo da mão da bênção de Deus e viver essa vida ao lado de Jesus. Alguém? Se houver, levante sua mão, eu quero orar com você. Alguém? Será que nesta noite todos nós já somos do Senhor? Será que nesta noite todos nós já tivemos um encontro com Jesus? Querido, coisa tremenda e maravilhosa é ter certeza de que Jesus está no barco da minha vida e que Ele não vai deixar a minha vida afundar, não vai deixar a minha vida à deriva, perdida, mas Ele guia os meus passos, Ele me abençoa, Ele cuida de mim, Ele escreveu o meu nome no livro da vida, Ele quer fazer isso na sua vida também. Você não quer aceitar Jesus nessa noite? Alguém? É só levantar a sua mão, eu quero orar com você. Se houver alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso e queira fazer ao lado de Jesus, pastor, se eu levantar a mão, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É isso que você está dizendo. Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Alguém? É só levantar a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém nessa noite? Alguém que quer fazer essa decisão ao lado de Jesus? Veja, o pastor não está falando de religião. O pastor está falando de Jesus Cristo. Único e suficiente Salvador. Ele que veio e morreu a morte que era para nós. Que se entregou na cruz do Calvário. Para lavar com o seu sangue os nossos pecados. Perdoar os nossos pecados. E nos religar com Deus. Jesus é a verdadeira religião. O sacrifício de Jesus é que nos religa a Deus. Há mais alguém nessa noite? É só levantar a sua mão, eu quero orar por você. Já está tendo uma festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que quando uma alma se converte, há uma grande festa no céu. Amém? Há mais alguém? Levante a sua mão. Nós vamos orar. Eu quero convidar o Senhor para vir aqui. Eu quero orar com o Senhor. Deus abençoe. Qual é o seu nome? João Batista. João Batista. Ah, o nome desse? Deus abençoe, João Batista. Membro de nenhuma igreja. É. Irmão de que igreja? Glória a Deus. Amém, irmão João Batista. Amém. Está firme na igreja? Tá?
Glórias a Deus. Deixa eu orar então junto com o irmão João Batista. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Ó Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, pela vida do teu servo, João Batista. Ó Pai, que está aqui para confirmar a sua decisão ao lado de Jesus. Cuida, Pai, do teu filho, Senhor Deus. Tu sabes muito bem da sua necessidade. Ó Pai, tu sabes muito bem do que ele tem passado. Ó Pai querido, que o Senhor esteja visitando o seu lar, a sua família, as suas necessidades. E que ele tenha sempre essa certeza, ó Pai, de que Jesus está com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus querido, abençoa as nossas vidas. Ó Pai, fortalece a nossa fé. Que nós possamos colocar, Senhor Deus, a nossa fé em Ti a cada dia. E que, ó Pai, as tempestades, os ventos, não nos venham desviar dos nossos olhares do Senhor. Mas que nós possamos sempre, Pai, ter a certeza de que o Senhor não se esquece de nós. Não nos permita esquecer do Senhor. Ajuda-nos a nos fortalecer no Senhor a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Bom, pode sentar, fique à vontade. Deus nos abençoe. Eu não me esquecerei de ti.